E eu vou começar no capítulo 41, quando José já está preso, na cova, no calabouço, e o faraó tem um sonho, certo? Vamos lá, 41, versículo 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho, que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Com esses 3 versículos, eu quero fazer uma pequena introdução com você aqui agora. Porque a gente vai perceber que o José estava no calabouço. E, meu irmão, talvez você chegou nessa história no calabouço. Talvez você esteja na peia. Porque José estava sem recurso, sem dinheiro, sem família, sem mulher, sem condição. Ele não tinha nada. E nem tinha domínio sobre sua própria vida. Ele é o mais baixo da escala possível. Ele é um preso, é abaixo de escravidão. Então, será que você chegou hoje? Qual é o seu calabouço? Seu calabouço é uma crise familiar? É uma crise no casamento? Você não está vendendo saúde no casamento. Você não está vendendo saúde. Você teve um problema? Teve uma dificuldade na saúde? Você começou nessa história ruim? Sem nada? Deus não se esqueceu de você. No começo dessa história, José foi buscado lá do calabouço. Uma palavra inicial que eu tenho para você, que mesmo você não tendo nada, você ainda tem a Deus. Mesmo você não tendo condição nenhuma, os teus sonhos e o teu Deus continuam com você. E nessa história tem o faraó. E o faraó tinha tudo. Tinha um governo, tinha conselheiros. Não há nada na Bíblia que diga que ele estava mal, ele estava bem. Tinha condição financeira, tinha escravos. O cara tinha tudo. Aí talvez você chegou nessa história bem. Você está bem. Né? Tem vezes que a gente vem para a igreja e o cara só fala de problemas, você diz, que esse pessoal tem tanto problema assim? Eu estou bem, rapaz. Esse pessoal está precisando ter umas aulas assim, de gestão financeira, porque a gente conseguindo, a gente tem uma vida mais legal. E talvez você esteja bem. A tua família está bem, teus negócios estão bem, teus filhos estão bem. Mas isso não tira o fato que Deus te deu um sonho, um projeto para você ir atrás de fazer e resolver. Tanto o homem que estava no calabouço teve uma palavra de Deus, foi chamado para isso, quanto o faraó, que tinha tudo, também precisava do mesmo Deus. E Deus, através de um sonho, uniu 2 pessoas improváveis. Tanto o cara sem nada lá no calabouço, quanto o maior governante do mundo, na época. Deus é capaz de fazer essa união a partir de uma crise. Foi a partir da crise que Deus uniu pessoas que não tinham nada a ver uma com a outra. Nenhuma ligação. E aí eu vou continuar o texto, que diz assim. Versículo 17. Então o faraó contou um sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não pareciam que o tivessem feito, pois continuaram tão magras como antes. Então acordei, e outra passagem do texto diz, acordei perturbado. Vocês entenderam o sonho, né? 7 vacas gordas, durante 7 anos, depois veio 7 vacas magras, muito raquíticas, e elas comeram as gordas e ainda continuaram magras, certo? E ele acordou perturbado. Aí no versículo 28, José vai explicar, ele vai dar a interpretação aqui do sonho. Não é tão difícil interpretar esse sonho, né? Você já deve estar mais ou menos pegando o que vai acontecer. É exatamente como eu disse ao faraó.
Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. 31. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Então, o que nós lemos aqui, entendemos, é uma crise virá. Uma crise vai acontecer. Faraó, José, uma crise vai acontecer. E é uma crise na área mais sensível do Egito. A área da colheita e da alimentação. Porque o Egito, ele se sustentava na agricultura do Nilo. Então, quando ele diz que é uma crise na colheita, é uma crise capaz de destruir o próprio Egito. Talvez uma crise naquilo que é mais significativo da sua vida. Uma crise naquilo que é capaz de desestruturar você emocionalmente. Capaz de te levar a uma depressão, capaz de te fazer perder a autoestima e a vontade de viver. Uma crise em áreas problemáticas que você gosta muito. Talvez que você tenha construído a sua vida em volta daquilo. O segundo aspecto é que ela é de repente. Virão 7 anos de vacas gordas, não há nenhum sinal que aquilo haveria um problema, e de repente, no ano seguinte, toda aquela fartura vai começar a se romper, e você vai ver as vacas engolindo, as vacas raquíticas engolindo as vacas gordas. E aí você não esperava, e vem um câncer na sua vida. Você não esperava, vem um acidente problemático, pesado. Você não esperava e seu casamento entrou numa crise profunda. Porque crises acontecem. Crises vêm. E há mais uma coisa que acontece aqui no texto. E o tempo de fartura será esquecido porque ela será longa. E não é aquela crise que vem assim rápido e já passa 2 meses depois. Eu achei tão legal que no noticiário do começo do ano dizia assim: nós vamos enfrentar uma crise. Eu falei, beleza, né? Crise, né? Beleza. Quem já enfrentou Cruzado 1, Cruzado 2, estamos aí, né? Crise. Mas vai ser o ano todinho. Eu falei, poxa, um ano todinho de crise, pelo amor de Deus, aí ninguém merece, né? Uma crise de 6 meses ainda vai, mas o ano... Aí o pessoal dizia, o ano está perdido. A gente chega agora no segundo semestre, o cara já começa a dizer, o 2016 também. Eu, vala-me Nossa Senhora. Já foi o primeiro ano perdido. Agora, 2 anos, já pensou 7 anos? E o que o texto está dizendo é uma crise longa, difícil, vai demorar. E o quarto a questão já foi decidida por Deus. É o seguinte, vai ter crise. Não é que você vai evitar a crise, não. O que Deus está dizendo, Faraó, Deus já decidiu esse negócio. Vai ter. Não tem para onde correr. Vai ter crise. E aí você percebe que existe crise desde aquela época, né? Não é? Existe crise desde a época do José. Existe crise desde que o Brasil existe. E não vai parar de existir crise até para frente, porque no mundo tereis aflições. E o ruim de você não perceber que a crise existe é que você casa achando que seu casamento vai ser perfeito. E quando não é, você acha que só acontece contigo. Você tem um negócio, acha que só você está passando dificuldade, mas os irmãos também estão. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas todo mundo passa por crises. E aí você pode ficar muito frágil, pensando, por que isso acontece comigo, Senhor? Por que só eu? Por que só meu filho é desse jeito? Por que só eu que não consigo arranjar um namorado? Por que só eu... E você vai percebendo, se você prestar um pouco de atenção, que a crise acontece com todo mundo. Você pode dizer que daqui, hoje, para 7 anos para frente, você não vai enfrentar crise nenhuma? E você pode dizer que de hoje a 7 anos atrás você não enfrentou crise nenhuma?
A crise existe. É legal que o versículo diz assim: a questão já foi decidida por Deus. Então a questão aqui é o seguinte, preste atenção nessa frase. A questão não é se vai ter crise ou não, é o que você vai fazer em relação a isso. A questão não é se o Brasil está em crise ou não, é o que você está fazendo em relação a isso. A questão não é se um dia na sua vida você vai ter ventos e tempestades. É como você vai se portar nessa crise. Porque o fato de Deus ter avisado não era porque ele queria a destruição do povo. Você já percebeu isso? Por que Deus avisou da crise? Porque ele queria uma ação do faraó e uma ação de José. Porque ele queria que eles agissem em prol de superar a crise. Então Deus avisa que vai existir crise, que vão existir aflições, não para que possa condenar você, mas para que você possa tomar atitudes para transformar e superar essa crise. Entendeu? Ele avisa antes, ele avisa com 7 anos de antecedência. Pessoal, se preparem, vai vir uma crise. E eu espero que vocês ajam para superar essa crise com o tempo. E a crise, meus irmãos, a gente pode sempre pensar que crise é ruim. E ela realmente é. Mas veja, se você conversa com algumas pessoas, empresários, por exemplo, eles falam comigo, eles dizem o seguinte: olha, numa crise, você tira a gordura. Às vezes você tem aquele departamento na sua empresa que está dando prejuízo há muito tempo, mas você vai deixando. Por quê? Porque você não quer incomodar ninguém, você não quer criar casos com ninguém, mas na crise você tem que fazer escolhas. Você tem que priorizar o que funciona e tirar aquilo que está dando errado. Então a crise ela força você a focar, ela força você a dar a direção certa, porque você não tem mais condição de ficar errando. Numa crise, os tabuleiros mudam de lugar. O José vai sair de escravo, de preso, para governador do Egito. Você vê aquelas empresas grandes que estão dominando o mercado por 20 anos, quando vem uma crise, elas quebram porque estão trabalhando no limite, mas o pessoal da segunda linha começa a ter oportunidade de crescer e se tornar a primeira linha. Sem a crise, aquele pessoal da segunda linha nunca conseguiria ocupar espaço no mercado. Uma crise faz você abandonar aquele emprego que você está odiando há 10 anos e não tem coragem de sair. Porque tem pessoas que estão no emprego, doido para sair do emprego, mas tem medo. Já trabalha de mau humor, já trabalha sem querer trabalhar, já trabalha chateado, está doido para sair daquele emprego, mas não tem coragem. A crise faz você ser demitido. E você vai ser demitido porque você já está trabalhando mal, porque você não gosta do emprego. Você é o primeiro na linha de demissão. Aí você diz assim: rapaz, sabe o que foi bom? Porque agora eu vou poder fazer aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Enquanto eu fiquei 10 anos preso nesse emprego, eu não tinha coragem de tomar decisão. Então, tem 2 formas da gente mexer um pouco no mundo. Uma é um grande líder, com uma grande visão. Ele é capaz de transformar o mundo. E a outra é uma crise severa, que força a gente a tomar decisões, estabelecer prioridades e tomar novos rumos na vida. A crise também tem um aspecto bacana. Não é legal, mas é possível a gente transformar ela em coisas boas. Aí, Jesus fala, né? Aquele que construir a casa sobre a rocha, virão os ventos, a tempestade, mas a casa não irá cair. Então, a tempestade e o vento virão. A crise virá. O negócio é se você construiu a sua casa sobre a rocha ou não. O sentido aqui que eu estou querendo trazer para vocês é o tipo de homem, é o tipo de pessoa que você é, para que quando vier a crise, você saber sair dela de uma forma bacana. E aí o José elaborou um plano. E a partir desse plano aqui eu quero trazer alguns conceitos para vocês. Porque ele vai fazer um plano para superar a crise. Certo? Olha só o plano de José. 33. Procure agora, ó faraó, um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura.
Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Então, o primeiro conselho que eu quero dar para você aqui. Um plano precisa de um homem criterioso e sábio. E aí você me pergunta, mas como é que é esse homem criterioso e sábio? Uma vez eu conversei com os homens que eram criteriosos e sábios, e eles estavam falando de um momento de crise. Eu perguntei, como é que vocês estão fazendo aí na crise do Brasil? Ele falou, não, a gente pega assim, a gente elimina aquele departamento, a gente fez isso, a gente colocou um dinheiro nessa aplicação. Eles começaram a me dizer várias situações que eles fizeram para superar a crise. E falavam numa calma tão grande que eu falei, esses homens já passaram por crises outras vezes. Por isso que eles têm essa calma. Eles já viram o negócio florescer e o negócio cair. Logo, eles sabem que dá para viver na crise, dá para passar a crise. É desse tipo de homem que o texto está falando? Se fosse o faraó, já era esse homem. O faraó já é um governador, não é? Já é, né? Ele já tem conselheiros, não tem? Tem. Para que ele ia precisar do José? Precisava não. Se for para ter um homem sábio e criterioso, o faraó já era. Mas aí vem um texto e diz algo impressionante para nós. Diz assim, 38. Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém criterioso e sábio como você. E uma coisa que a gente aprende aqui é o seguinte, o homem criterioso e sábio é aquele que tem o Espírito de Deus. Entendeu? Não é criterioso e sábio humanamente falando. O criterioso e sábio é aquele que entende a direção de Deus e o discernimento de Deus. Porque se Deus não abençoar a obra, em vão trabalham os construtores. Se Deus não abençoar a sua casa, em vão você está trabalhando contra a crise. Se você não for um homem de Deus, você não vai conseguir superar as dificuldades da sua vida. O homem capaz de superar uma crise é aquele guiado pelo Espírito de Deus. E José enxergou que os 7 anos de fartura e os 7 anos de crise estavam na mão de Deus. Se a fartura e a crise estavam na mão de Deus, o seu destino também estava na mão de Deus. Aquilo que ele poderia fazer ou deixar de fazer, pertencia a Deus. E ele diz isso, ele fala isso depois. Ele diz assim, ó, versículo 45, capítulo 45, versículo 8. Diz assim, ó, José falando com seus irmãos. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. E aí você percebe que, por que José se tornou governador do Egito? Foi porque ele era criterioso e sábio? Não. Foi porque Deus estava coordenando e dirigindo a sua vida. E, meu irmão, você só vai vencer na sua luta se Deus estiver coordenando a sua vida. Porque é Ele que coloca as pessoas nos lugares certos. Porque a gente não está falando da autoajuda aqui. Eu não estou falando métodos para você vencer no seu negócio. Eu não estou falando métodos para você vencer a sua crise. Eu estou falando de um Deus poderoso capaz de te dar uma vitória. E se Ele não for na sua causa, não adianta você lutar. É Ele que move as peças de lugar. É Ele que coloca as pessoas nos lugares certos. E se você quer vencer essa crise, você precisa ser um homem guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Deixa eu dizer um versículo aqui sobre José. Gênesis 39, 5. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Meu irmão, Deus vai abençoar a sua casa por causa de você. Deus vai abençoar o seu negócio por causa de você. Deus vai abençoar a sua vida, seu casamento, por causa de você.
por causa que você tem sido um homem guiado pelo Espírito de Deus. Agora, às vezes tem pessoas que estão na igreja, mas não têm sido muito abençoadas. Não é isso? Por que Deus abençoou José? Aí vem um segundo ponto aqui. O plano precisa da motivação certa. Porque pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar com as suas próprias cobiças. O que Deus está dizendo? Quando você tenta lutar para satisfazer o seu ego, você não vai receber de Deus. Se a sua luta é o seu projeto pessoal, que eu quero fazer para ganhar um carro, para ser feliz, para ser melhor que a minha irmã, isso não é projeto de Deus, não. Isso é ego. Isso é o rei na sua barriga. E se você tem esse projeto, você não vai ter uma casa abençoada. E sempre quando a gente lê José, a gente lê como se Deus estivesse fazendo ele virar governador, e esse era o objetivo do texto. A gente lê o Moisés, a gente diz, ele foi libertar o povo, ele foi tirar o povo da escravidão. O Moisés é um cara que pensa no povo. E o José? José, ele queria ser governador do Egito. Não é isso que a gente pensa? A gente lê José pensando no indivíduo. Mas não é isso. A motivação do José não era ser governador. Qual era a motivação do José? Vejam só, 36. Para que a terra não seja arrasada pela fome. Qual é o objetivo de José? Salvar o povo do Egito da fome. Não era virar governador, não. O outro aqui. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. O José também é um Moisésinho. Só que em vez de livrar o povo do Egito, ele está livrando o Egito. Ele está livrando o Egito da fome e ainda assim livrando seus familiares e a sua descendência. Então, qual é a sua motivação? Porque uma casa abençoada tem uma motivação positiva, santa, num propósito de Deus. Como é que você tem guiado a sua vida? Você tem buscado o desejo de Deus para o mundo, o desejo de Deus para o próximo? Seu coração tem buscado uma santificação? Tem buscado o propósito de Deus porque Deus é santo? Ou tem buscado seus próprios desejos, o seu ego? A motivação tem que ser a motivação certa. 3. Você precisa de uma boa estratégia. E aí você vai ver que o José deu uma estratégia. E a estratégia está na Bíblia. Por quê? Porque Deus quer mostrar que crises se vencem com estratégias. E não adianta, porque tem aqueles crentes que estão certo? Mas que querem resolver todas as coisas da sua vida na base da oração. Do tipo, Senhor, abre a porta. Senhor, faz fulano ver. Senhor, me dá um livramento. E sempre Senhor é o meu office boy. Senhor, vai lá resolver isso para mim. Senhor, vai colocar aquela coisa na questão. Senhor, vai lá resolver aquela coisa da justiça para mim. Senhor, eu mando em Deus para Deus resolver as coisas. Entendeu? Só que às vezes você precisa ser o trabalhador. O cara que o Senhor vai dizer, José, vai lá resolver o problema do Egito, e o José sai para resolver com um plano na mão. Não é assim, Deus vai ter fome no Egito, vai lá resolver, Deus. Não, não é isso não, é Deus, José, vai lá resolver a fome no Egito. Então Deus chega para você com um desafio. E aí eu pergunto, qual é o seu plano? Se daqui a 7 anos você soubesse que haveria uma crise, qual é o seu plano hoje? O que você tem feito hoje para daqui a 7 anos você viver e conseguir passar pela crise? Se eu falar com um jovem aqui, jovem. Pronto, jovem. Se você não estudar hoje, como é que vai ser seu futuro profissional daqui a 7 anos? Se você não cuidar do seu casamento hoje, continuar sendo um cavalo batizado, massacrando a sua esposa e machucando ali o relacionamento, no dia que ela dizer chega, como é que você vai ficar? E por que você não cuida dela hoje? Por que você não constrói um casamento hoje que seja sólido, para que quando vier os dias maus, ele seja sustentado? O que você tem feito hoje
para que quando vier a crise lá na frente, você se encontre seguro, consiga passar por ela de forma evidente, contundente. E aí a Bíblia diz que o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. E seu plano tem que parecer bom, certo? Não vai ter aqueles planos meio doido que ninguém concorda, não. Você faz um plano bom, apresenta para o seu pai. Se você já é mais velho, apresenta para o seu filho, que hoje em dia os filhos sabem muita coisa. Se você apresenta para uns amigos assim que sabem, que entenda do negócio. Né? Eu tenho um amigo ali, o André. Sempre que eu tenho um plano mais... Eu vou lá, André, como é? O que você acha disso daqui? Ele vai me dar a opinião dele. Você fala assim com um pastor. Pastor, estou aqui com uma dúvida aqui, o que você acha? E você vê, se as pessoas disserem assim, o plano pareceu bom ao faraó e aos seus conselheiros, então é um plano bom. Agora, se você diz um plano e ninguém concorda com você, você está doido para investir em ovos de avestruz e não tem ninguém que tire isso da sua cabeça e ninguém concorda com você disso, então, meu amigo, você está pedindo para errar lá na frente. O plano tem que ser bom. Tem que ser um plano que as pessoas dizem, aí, rapaz, é de Deus. Vai nessa. Estou sentindo fé nesse negócio aí. Vamos embora. Você precisa de uma boa estratégia. E o quarto, você precisa de perseverança. Porque foram 14 anos no mesmo plano. E você poderia desistir com 6 meses, com 8 meses, com 2 anos. Você já tem perseverado nos seus planos? Porque a gente vive numa geração que desiste muito facilmente. Se duvidar, elas estão na 3ª faculdade. A pessoa entra numa faculdade hoje, não gostei. Aí vai na outra faculdade, também não gostei. Daqui a pouco a pessoa está com 30 anos, não está formada em nada e também não tem perspectiva nenhuma de vida. Você tem perseverado nos teus planos? Veja o que aconteceu depois de 14 anos. Vejam só. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. E uma palavra que eu tenho sobre perseverança é, vai demorar. As crises não passam muito rápido. E vai doer. E você precisa ser perseverante. Mas, Senhor, quando eu vou poder descansar? Vai demorar. Senhor, quando tudo vai estar ajeitado? Vai demorar um pouco. E você precisa ter um plano. Você precisa ser um homem de Deus. Ter uma motivação honesta e perseverança. Trabalhei uma vez com um rapaz, e nessa época eu estava no começo da minha profissão. Eu andava de moto. Porque moto, naquela época, você botava R$30 e eu conseguia andar um mês todo com aquele tanque de gasolina. Então, eu queria economizar. Eu era uma pessoa econômica e eu gastava só o que eu tinha. E aí eu fui trabalhar lá na produtora, na empresa. Estava lá trabalhando. Eu tinha vários planos na minha vida. Eu tinha perseverança, eu queria vencer naqueles planos. E eu estava estudando e me dedicando, querendo crescer. O rapaz do lado já era mais experiente que eu, certo? Tinha um carro, apesar de andar só final de semana, porque ele não tinha dinheiro para andar na semana. Então, ele só andava final de semana, na semana andava de ônibus, certo? E se você olhasse de fora, você dizia, quem é que está melhor? É o cara que tem o carro e é mais experiente. O cara da moto ganha menos, né? Você vai dizer assim, de fora, né? Quem que você acha? Mas eu estava com um plano e perseverando. E eu falava com um rapaz do lado, cara, tu viu esse negócio aqui, tu viu essa novidade? Não, isso aí é besteira. Sabe, a pessoa assim que não quer nem saber de estudar, não quer nem saber de se preparar. E tudo que eu fazia, eu era criticado pelo cara. Aí passou 2 meses, sabe o que aconteceu? Nada. Porque não dá para acontecer nada em 2 meses. Quem olhasse de fora dizia, esse rapaz está melhor, esse aqui está pior. Meu irmão, passou-se os anos. E eu estava conversando com as melhores redes, os melhores orçamentos, os melhores contratos, e ele estava com o mesmo carro, no mesmo lugar, na mesma vida. Não que eu fosse melhor, fosse pior, mas perseverar em planos trazem frutos a longos prazos. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque você fala, o Felipe está se amostrando. Não estou nem mais nesse negócio.
Né? Não preciso nem me mostrar para vocês, não estou nem mais lá. Estou aqui, ganhando menos. Se fosse para o negócio de ganhar mais, porque eu sou gostosão, né? Não dava isso. Porque eu sei que os irmãos têm feito isso. Os irmãos sabem que quando vocês perseveram, as coisas dão fruto. Isso que aconteceu na minha vida, acontece na de vocês. Eu conheço algum de vocês, eu sei que vocês têm perseverado. E a perseverança traz frutos. Não traz num mês, não traz em 2 meses, traz em anos, talvez 7 anos. Perseverança. E aí, meu irmão, eu quero trazer para você agora uma palavra de confiança. O Egito saiu maior da crise. E José tinha comprado todas as terras, feito todos os acordos. No final, Faraó aumentou o reino, e todo mundo foi salvo, e todo mundo queria servir o Faraó. E dizia assim um versículo, eles disseram, meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do Faraó. O povo querendo ser escravo. Ei, Faraó, queremos ser seu escravo, porque você é um governante bom. Naquela época tinha muito disso, né? Não é que eu quero que você seja escravo de alguém, não. Mas o Egito saiu maior da crise. A crise, de repente, ia destruir o Egito, mas a crise impulsionou o Egito e o Faraó a serem grandes. Porque não é a crise, é como eu me porto diante da crise. José e sua família saíram maior. Gênesis 47, 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá adquiriram propriedades e foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Meu irmão, tem uma crise no Brasil, mas você pode sair maior dessa crise. E o Brasil pode sair maior dessa crise se você for sal e luz dessa terra. Porque o Egito saiu maior, José saiu maior, e todo mundo, é aquela relação ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Você pode sair maior dessa crise. O café, tem uma ilustração muito bacana que diz assim, o café é amargo. A crise é amarga, o café é amargo. Mas se você põe açúcar, ele fica bacana. Ele fica saboroso, ele dá energia. E a gente é o sal do mundo, a gente é a luz da terra. Pode ser que a terra esteja enfrentando uma crise bacana. Mas você é o açúcar, é o sal, é o tempero que vai fazer essa bebida ficar palatável, ficar saborosa. A cruz de Cristo era amarga, mas Deus transformou a cruz em salvação para toda a humanidade. A morte é algo ruim, mas Deus transformou a morte de Jesus na remissão de todos nós. A crise pode ser transformada em oportunidade para a sua vida. Essa é uma primeira palavra que eu tenho para vocês hoje. Eu vou continuar nesse assunto ainda durante 2 domingos. A gente tem uma música que eu quero cantar com vocês agora, muito bacana, que é para a gente internalizar essa mensagem. Diz assim, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Eu adoro essa música. É uma das músicas que eu canto toda vez que eu estou passando por um momento de dificuldade. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E, meu irmão, você pode estar no calabouço ou você pode ser o faraó. Mas hoje a palavra de Deus é, diante de uma crise, vou lutar e vencer. Amém? Você pode cantar isso de todo o seu coração, como uma oração agora, como uma palavra de Deus profética para a sua vida? Cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo barreiras, transpondo barreiras. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de vencer, de crescer um pouco mais.